Jesus, Jeová, é glória daqui, é glória de lá. Amém? A cocaína vai sair do teu nariz, a maconha vai sair da tua boca, a cachaça, a bebida, a prostituição. Porque eu entrei aqui em nome de Jesus. Levanta a mão e dá glória! Dá glória! Dá glória! Terra! Tudo em nome do Senhor. Sai, tá amarrado, segura aqui. Sai! Todo dia muito amarrado. As várias faces de um homem. Aqui tem uma multidão. Aqui tem vários homens armados. Eu entrei aqui e esses homens caíram endemoniados com arma e tudo. Quem está sendo testemunha aí, levanta a mão da glória a Deus. Quem é o pastor Marcos Pereira, para o senhor? Para mim, hoje é um falso profeta, um anticristo, um psicopata. Eu vou botar um tiro na vida, escuta só! O Marcos Pereira é a maior mente criminosa da história do Rio de Janeiro. Marcos Pereira, um pastor que prega entre os mais perigosos bandidos. Glória a Deus. Glória a Deus! Consegue parar bailes que celebram o poder do narcotráfico. Isso aqui virou uma vigília. Tu vai ser abençoado hoje, porque o diabo está sendo envergonhado e o nome do Senhor glorificado. Derruba criminosos com um simples toque. Idealizador de uma igreja baseada em princípios e moralismos extremos. Ele proíbe todos os membros da igreja o namoro. Não pode dar mão, não pode abraçar, não pode beijar. Ele pregava isso, mas agia de uma outra Pregava isso e agia de outra forma. Visto como um Deus por muitos. Muito obrigado, Senhor. Pastor Marcos, muito obrigado. Agora um homem na linha de fogo. Acusado de cometer estupros dentro de sua própria igreja. Passou a mão por debaixo do meu vestido. Aí quando ele foi colocar a mão dentro da minha calcinha, ele falou, não, eu não vou fazer nada com você, não. E eu fiquei orando, falando... De promover encenações para aparecer como herói. De enganar. Manipular. Tenho certeza que ele é uma bactéria, um vírus que entra na mente de traficantes para que façam aquilo que ele quer. E o que ele quer? O que ele quer é aparecer, o que ele quer é o poder. De ordenar atos criminosos. Muitas das vezes ele fazendo cultos dentro dos presídios, ele incitava presos a fazer rebelião. O senhor está querendo dizer que o pastor planejava a rebelião? Assim, é. Afinal, quem é o verdadeiro homem atrás do líder religioso? Eu acho ele um monstro. Para o pastor acusado, trata-se de uma guerra espiritual. Tu gosta de mim, demônio? Fala alto! Eu também não gosto de tu, Satanás. Posso perguntar o que eu quiser. Não tem restrição, não tem censura. Não, tá bom. Tá, não, tá certo. Melhor nós fazemos essas respostas juntos. São perguntas baseadas em testemunhas, basicamente. Então, eu peço desculpas se as perguntas não são exatamente agradáveis, mas faz parte do meu trabalho. Eu acho que o cara é macho, é homem, ele respeita a Deus. Boa noite. Um longo inquérito policial está apurando uma série de denúncias contra o pastor Marcos Pereira, líder da Igreja Assembleia de Deus nos últimos dias. São acusações graves. Os que denunciam estiveram ao lado do pastor. O Conexão Repórter sai a campo para investigar o que de fato está sendo feito. Em nome do Senhor. Aqui Roberto Cabrini. E esse é o Conexão Repórter de hoje. Foram dias convivendo com o polêmico pastor. Não te desampararei. Na época, registramos seu trabalho. E com
Constatamos como o poder de sua palavra atrai seguidores e faz com que bandidos endurecidos pela violência se rendam, se desarmem. Por que os traficantes o respeitam? Por causa do poder de Deus e pelo fato de eu não ter vínculo nenhum com eles. Eu não sei de onde vem a arma dele, de onde vem a cocaína, onde ele mora, onde é a casa dele. Vai ter muito religião. Todo demônio, amém. Fala assim, glória a Deus. Isso. O acesso do pastor Marcos Pereira aos criminosos sempre chamou atenção. Sempre gerou suspeitas. É madrugada. A bordo de um carro, o pastor se prepara para mais um trabalho. Seguimos com ele e os chamados assistentes do templo. São 20 para as 4 da madrugada de um sábado aqui no Rio. Estamos nos aproximando de um baile funk. O pastor Marcos vai tentar paralisar praticamente esse baile. Não é uma ação fácil. Tipo de reação que pode existir é absolutamente imprevisível. Na chegada, nos deparamos com os donos do baile, homens armados, que ostensivamente cuidam da segurança dos frequentadores do baile. Para qualquer pessoa, um motivo de intimidação. Mas o pastor Marcos não tem qualquer dificuldade em circular livremente entre os homens considerados perigosos. O homem reconhecido pela comunidade como a pessoa que tem a missão de expulsar os demônios chega ao palco, sobe e finalmente toma o microfone. Quem está sentindo aqui a presença de Deus, levanta a mão e dá glória! E como numa mudança de ritmo, o batidão se transforma. Jesus vai mudar esse baile! Vira uma espécie de rave gospel. Pode soltar o funk de Jesus! É glória daqui, é glória de lá. Jesus, não vá. Amém! A cocaína vai sair do teu nariz, a maconha vai sair da tua boca, a cachaça, a bebida, a prostituição, porque eu entrei aqui em nome de Jesus. Levanta a mão e dá glória! Depois da pregação, é hora da sessão descarrego. Dá glória! Terra! O pastor convida as pessoas que querem participar, que querem expulsar os demônios, que elas vão subindo ao palco. Olha pra mim, rapaz. Veja logo. Começa o que os fiéis acreditam ser a luta do bem contra o mal. É hora do show de Marcos Pereira. Sai, amarra todo demônio. Segura, segura que vai cair. Caiu. Sai, amarra todo demônio. Segura, Vaguinho. Segura, Vaguinho. Queima todo mal, toda iniquidade, todo benefício. Sai. Sai. Segura que ele pesa. Sai. A voz forte que o caracteriza toma conta do baile. Agora levanta a mão mais alto para Satanás! Tu tá derrotado! Na minha vida! Em nome de Jesus! Todos ficam paralisados. Que tá invocadinho aí, tu vai se converter também! Todos agora à mercê do poder enigmático do pastor. Tem! Isso daí já tá matando, já me perdeu o capeta. Ao presenciar essas cenas, uma pergunta é inevitável. O que afinal essas pessoas sentem ao serem tocadas pelo pastor? Quando eu soprar, vai sair todo mundo dele e vai levantar. Bate palma para Jesus. Sugestão? Ou simplesmente fé? Documentos em forma de imagens. E são eles justamente o fio da meada para o início de uma série de acusações contra o pastor. Tenho certeza que ele é uma bactéria, um vírus que entra na mente de traficantes para que façam aquilo que ele quer. Através, e o que ele quer? O que ele quer é aparecer, o que ele quer é o poder. É isso que ele quer. O escândalo envolvendo o nome de Marcos Pereira vem a partir dos depoimentos desse homem. José Júnior é fundador do Afro Reggae, uma ONG que desenvolve projetos culturais em comunidades carentes.
Um homem com livre acesso aos morros cariocas, onde muitas vezes o tráfico de drogas impera. Os caminhos de José Júnior e Marcos Pereira se cruzam entre os anos de 2006 e 2007. As pessoas falavam muito dele para mim, né, e falavam de mim para ele também. Então, assim, como a gente faz mediação de conflito, era até um termo que ele nunca tinha ouvido falar antes. Eu que falei para ele que ele fazia mediação de conflito, sempre buscaram nos aproximar. Segundo conta, foi em sua companhia que Marcos Pereira, pela primeira vez, colocou os pés em uma penitenciária carioca. Nesse momento, o pastor Marcos Pereira está chegando à carceragem da Polinter aqui em Pavuna. Ele vai fazer o trabalho que ele próprio classifica como expulsão de demônios. O pastor entra com sua filha, sua assistente, sem nenhuma dificuldade. Os dois parecem velhos conhecidos dos funcionários. E então o pastor é saudado pelos presidiários. Não demora muito e o pastor começa seu trabalho. Primeiro, por entre as grades. De mãos dadas, com os encarcerados, ele reza. Depois o pastor ousa ainda mais. Entra no ambiente onde estão todos os presos. Gente altamente perigosa. Ele toma um microfone e começa o que ele chama de procedimento de afastar o mal. Eu vim aqui agora, neste momento, para que você seja liberto da maconha, da cocaína, do cigarro, das armas de fogo e das facções. Eu vim aqui pregar a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que só quem liberta é Jesus. Os presidiários ouvem atentos às palavras do pastor. E se o filho que eu libertar, verdadeiramente sereis livres. Cantam. E em poucos minutos a atmosfera do ambiente ganha outro ar. E o espaço se transforma em uma espécie de igreja. Basicamente, o que o senhor fez aqui? Aqui eu fiz uma oração por ele e o espírito que estava dentro dele caiu. Que é o demônio que faz ele roubar, faz ele fazer coisa errada, usar droga. Olha lá o demônio, como é que está manifesto. Olha na cara dele toda torta. Você sentiu o que aconteceu? Agora? É. Se liberto, leve. Graças de Deus. Você se sente mais leve? Qual é a ligação do pastor Marcos Pereira com o narcotráfico? Olha, ele mente, ele ilude os traficantes, muitos deles, né? Ele passa uma visão de líder espiritual, coisa que ele não é. E ele, de alguma maneira, tira proveito dessa relação. Até por forma? Financeiramente, mentindo, cobrando dízimos. Ele faz redutos eleitorais nessas favelas, né? E aí ele acaba vendendo e fazendo outro tipo de acordo. Eu vou ficar muito feliz que logo, logo, aqui no Rio de Janeiro, né, quando a pessoa vai presa, usa uma camisa verde e raspa a cabeça. Eu não vejo a hora de ver ele com a cabeça raspada, com a camisa verde, e sendo transferido a presídio federal, que nem aqui ele pode ficar, porque esse cara é o maior bandido da história do Rio de Janeiro. Hoje José Júnior diz ser um homem ameaçado de morte e afirma ter informações de pessoas ligadas a Marcos Pereira de que o pastor tem planos para matá-lo. Tô sendo ameaçado. Eu tô sendo ameaçado. Por quem? Por ele. Ele usa a influência que ele tem no crime do Rio de Janeiro para que essas pessoas, de alguma maneira, venham tirar minha vida. Tu gosta de mim, demônio? Fala alto! Eu também não gosto de tu, Satanás. Se acontecer alguma coisa comigo ou com alguém do Afro-Reg, se aparecer arma no Afro-Reg, droga no Afro-Reg, ou se morrer alguém do Afro-Reg, foi ele. Se me acontecer alguma coisa, foi o Marcos Pereira. O senhor ameaçou o José Júnior de morte? Daqui a pouco a resposta. Ao lado de Júnior, nas ameaças de morte, está um antigo homem de confiança do líder da Assembleia de Deus dos últimos dias. Trata-se de outro pastor, Rogério Ribeiro de Menezes. Foram 17 anos na igreja. E durante 6, ele foi o braço direito de Marcos Pereira.
Rogério revela detalhes dos bastidores envolvendo as aparições públicas do líder religioso. Em seus resgates às comunidades e presídios cariocas. Muitas vezes ele fazendo cultos dentro dos presídios, ele incitava presos a fazer rebelião. Se tiver algum probleminha aí, me chama, manda me chamar, entendeu? Pô, não entrega na mão de qualquer um não, manda me chamar para poder negociar a rebelião. E eu já tive com ele, do lado dele, em muitas rebeliões, umas 6 ou 8 rebeliões, eu estive do lado dele. O senhor está querendo dizer que o pastor planejava a rebelião? Planejava a rebelião. Para depois aparecer? Para depois aparecer. Como pacificador? Como pacificador. O senhor viu isso acontecendo? Vi acontecendo. Muitas vezes? Muitas vezes. Peraí, não. Vai esculachar, vou parar o curso, né? Nunca aconteceu isso? Em presídio nunca aconteceu isso. O senhor dá ordem para rebeliões? Daqui a pouco o pastor Marcos Pereira responde. O senhor chegava a questionar? Pastor, isso é errado. Não, não chegava. Por quê? Não chegava porque, ô Cabrini, assim, o que ele impunha, ele colocava ali na igreja dele, o seguinte, ele colocava ordens. Assim, eu não tinha uma casa, nesse momento eu não tinha uma casa, eu dependia de um aluguel dele, eu dependia de uma cesta básica dele. Assim, a minha mente... Mas o senhor tinha consciência de que era algo errado? Algo errado. Entendeu? Mas não conseguia resistir a isso? Na verdade, a minha mente ali era uma mente cauterizada, tá entendendo? Eu estava ali manipulado, eu estava ali com a minha mente dominada por ele. Rogério fala com a autoridade de quem sempre esteve ao lado de Marcos Pereira em suas expedições de fé. Nestas imagens, ele aparece com o pastor durante uma pregação na Polinker. Que outros atos criminosos o senhor presenciou ali dentro? Presenciei, por exemplo, pessoas como fosse resgatada, amarrada para morrer dentro de favelas, entendeu? Como nestas imagens a que tivemos acesso, registradas a partir de uma denúncia anônima. O que vocês iam fazer com ele? Vocês iam matar ele? Ele na bala. Segundo ele, a vítima quebrou as regras do crime organizado. Em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, não faz isso não. Amém? Para os traficantes, um crime de sentença certa. A morte. A cena que presenciamos impressiona. Neste momento, o Pai Eterno, nessa hora, todo demônio, todo destruído, sai! Essa rapaziada sai embora, todo mundo lá fora, geral. A partir de agora, esse homem tem uma dívida com o pastor Marcos. O meu trabalho é um trabalho sério, né? Então o que acontece? Eu vou levar ele, vou recuperar, ele vai dar a palavra dele aqui, que vai ficar na igreja. Em nome de Jesus. Tu vai ser um crente, vai vir pregar a palavra. Amém. Vai mostrar para ele na prática que Deus liberta, que Deus salva. Amém? Amém. A equipe do pastor trata de acompanhar o homem debilitado. Fala pra mãe dele que ele tá indo pra igreja. Bota ele no carro, rapidinho. Bota no carro, Ele será levado diretamente para a sede da igreja. Senhor, muito obrigado, Senhor. Pastor Marcos, muito obrigado. Muito obrigado. Nesta cena, a vítima pronta para ser executada é ameaçada pelo criminoso. Tá pensando que ele tá embaixo, te mato na frente dele. O homem foi torturado. Está com a cabeça toda coberta com fita adesiva. Um ritual que os traficantes costumam fazer antes de executar as vítimas. Momentos depois, a equipe do pastor Marcos aparece em ação. Calma, rapaz. Respira. Vambora. Calma aí, qual é teu nome? Mauri. Calma. Vamos descer logo daqui pra evitar que ele... São instantes tensos. Telefone, cara. No meu rosto, por favor. Calma, rapaz. Enxergar. Calma, rapaz, tu vai ver a luz. Aos poucos, a vítima vai sendo libertada. As fitas adesivas retiradas. Para a equipe do pastor, mais uma noite vitoriosa. Diante da figura do pastor Marcos, homens se curvam. E mesmo que por um instante, deixam de lado suas faces mais obscuras, mais violentas. A gente resgatava essas pessoas, né? E algumas realmente estavam machucadas.
né, machucada pelos traficantes, levada para a igreja, mas tinha outros casos que as pessoas não tinham nenhum arranhão. Ele falava, pô, essa pessoa nem parece que foi tirada da morte. Pô, que isso, rapaz? Tinha que pedir para os traficantes para poder bater nela, dar uma surra nela. E ele chegou a fazer isso? Ele chegou a pedir? Chegou a pedir para mim, entendeu? Se possível até pediu o que exatamente? Pediu para poder, pô, a pessoa que aparecesse amarrada para ser morta, né, dada pelos traficantes, se não tivesse nada, pedir para os traficantes bater nela, na pessoa, dar até um tiro na mão. O que você deu fazer com ele? Matar ele. Você deu matar ele? Matar ele na bala. Pô. Segundo o ex-braço direito do líder religioso, Marcos Pereira cobrava até R$20 mil os chefões para pregar nas favelas. Outras quantias também eram exigidas, conforme relata esta outra testemunha, um ex-traficante. Quando eu saí do crime, o único lugar como que eu me senti seguro no momento foi lá na igreja dele. E quando eu saí do crime, o dinheiro que eu saí do crime eu tive que dar 10% para a igreja dele. O resto, os outros 90%, ficar limpo perante Deus. O que de fato realmente acontece dentro da igreja do pastor? Testemunhas afirmam que Marcos Pereira costuma usar seu poder para abusar sexualmente das mulheres da igreja. Confiar muito nele. Incluindo menores de idade. O que é que você apanhava do pastor? A primeira a falar é a atual esposa do pastor Rogério Menezes. Ela aceita ser identificada, mas pede para que seu rosto não seja mostrado. E o que aconteceu? Aí ele começou a alisar o meu braço, aí começou a alisar, passar a mão por baixo do meu vestido, que na época não era nem roupão, passou a mão por debaixo do meu vestido. Colocou a mão dentro, aí quando ele foi colocar a mão dentro da minha calcinha, ele falou, não, eu não vou fazer nada com você não. E eu fiquei orando, falando, ele pegou, mandou deitar de bruços. Aí quando ele mandou deitar de bruços, eu falei que não. Aí ele pegou e falou, eu não vou fazer nada com você não, pode confiar em mim. Aí eu tentei me nervoso, e quando eu virei, que eu olhei pro rosto dele, ele abaixou minha calcinha. O senhor costuma promover orgias sexuais com membros da sua igreja e quem não quer participar é ameaçado de morte? Daqui a pouco o pastor Marcos Pereira responde. Ele faz um esquema assim que para ele não ser pego, então ele chama as pessoas, leva para um determinado lugar e ali faz várias práticas, assim, coisas que a gente nunca pensou em fazer, ele faz a gente fazer. Orgias sexuais? Isso. Como é que são? Com homem, mulher, tudo junto. O senhor participou disso? Participei. Ele assiste, depois participa. E a senhora participava porque queria ou porque era obrigado? Obrigado. Obrigado por quê? Porque se você não fizer o que eu quero, você vai ser expulsa da minha igreja. Você vai Isso o senhor falava diretamente? Diretamente. Você vai ser desligado e você vai ter uma vida miserável, você vai morrer e você vai... Pô, uma pessoa que se diz de Deus falando isso pra você todos os dias. E por que durante tanto tempo ninguém o denunciou? Porque assim, muita gente tem medo dele. Hoje em dia, eu sei porque ele chegou a me ameaçar. Depois de alguns anos, não foi só isso que aconteceu. E depois ele me ameaçou mesmo. Ele me chamou dentro do quarto dele e falou pra mim, falou assim, ó, o dia que você contar isso pra alguém, eu vou te destruir. Você entendeu? Falou assim pra mim, olhando no meu olho. E eu assim, eu nunca pensei de ouvir isso dele, nunca pensei. Ele falou, eu vou te destruir, eu vou acabar com você. Segundo as testemunhas, os abusos aconteciam principalmente no Templo da Assembleia de Deus nos últimos dias. Na sede, homens e mulheres dividem dormitórios diferentes.
Esse anão era traficante. Tenho ele filmado com uma metralhadora. Quem você era? Eu era o traficante. Na favela, eu era o tal. Capaz de qualquer coisa. Pra matar, morrer, era o tal. Você podia fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Todos aqui vivem mediante regras. Mediante regras. Que regras são essas? Aqui eles não podem beber, nem fumar, nem prostituir. Eles aqui não vê televisão, não usa jornais, nem revistas. Não é que não seja, não é que eles são obrigados a fazer isso. É para que eles possam ter uma terapia espiritual. E aparecem também denúncias de violência contra crianças. Uma delas, de 9 anos, relata que foi agredida diversas vezes por não ter um comportamento considerado adequado por Marcos Pereira. O que o pastor Marcos Pereira fez para você? Ele pegava o cinto, essas coisas, começava a me bater. Bater por que razão? Porque às vezes eu não comia comida, eu vomitava ou alguma coisa assim. E ele batia com força? Uhum. Não era apenas uma palmada educativa? Não. Ele fez isso com outras crianças também? Fez. Você viu? Uhum. Por que razão que ele bateu em outras crianças? Sei lá, porque às vezes elas pintavam unha, eu cortava o cabelo, ia de rabo de cavalo pra escola, alguma coisa assim. Por essas razões, o que ele fazia? Ele pegava, batia o cinto e começava a bater nelas. Quantas vezes ele te bateu? Perdi a conta. Esse ex-membro da igreja também fala sobre abusos sexuais. Qual foi o fato mais grave que você presenciou? Ele abusando sexualmente de menor. Nesse ponto, a entrevista do ex-membro da Assembleia de Deus nos últimos dias ganha tons ainda mais graves. Vi e ouvi. Segundo ele, o pastor Marcos Pereira teria ordenado o assassinato de inimigos. Assassinatos que teriam mesmo se concretizado. Você confirma que presenciou o pastor Marcos Pereira ordenando 4 execuções? Confirmo. Quem eram essas 4 pessoas? Uma mulher e 3 homens que sabiam demais. E a mulher por que razão? Porque ela não queria sair com ele. Você pretende confirmar isso à justiça? Pretendo. Absolutamente. Com todos os detalhes? Com todos os detalhes que eu sei. Você não tem qualquer dúvida de que essas execuções de fato aconteceram? Não tenho dúvida nenhuma. Exclusivo. Entrevistamos o pastor Marcos Pereira. O senhor abusou sexualmente de alguma mulher da sua igreja? Eu quero lhe falar uma coisa bem clara. Nunca abusei de mulher nenhuma. O que aconteceu comigo dentro do seio da minha igreja foi eu justamente me consertei com a minha igreja, que foram tentações que qualquer homem natural tem. Isso não existe. O que ele tem a dizer sobre as acusações? O senhor ordenou a morte de 4 pessoas, de 4 inimigos seus? É o que você vai ver em instantes, aqui no Conexão Repórter. O Conexão Repórter está de volta. Manda candeu na ração de cama no xeregai. Em nome de Jesus! Com um documento contundente sobre o pastor Marcos Pereira. Baixada Fluminense, tarde de terça-feira. Entrevista finalmente marcada. O pastor Marcos Pereira promete responder às mais duras questões. Estamos à sede da Assembleia de Deus nos últimos dias. Somos levados até o elevador. E então, a sala onde o líder religioso costuma receber seus convidados. Estilo Marcos Pereira em cada detalhe. Enquanto aguardamos a chegada de Marcos Pereira, são mostrados vídeos de suas ações recentes, sempre identificadas como proezas pelos pastores, membros da igreja, assessores e familiares, que a essa altura já tomam conta do local. Seu trabalho social é repetidamente enaltecido, até que o próprio pastor Marcos Pereira aparece. Ele rapidamente nos mostra a imagem de um menino de 10 anos que fala emocionado que o líder da igreja está sendo vítima de uma guerra espiritual.
chegou a hora. Tá certo, eu posso perguntar o que eu quiser. Pode perguntar o que você quiser. Não tem restrição, Não tem restrição, não tem tá? censura. Tem censura, tá bom, vamos lá. Marcos Pereira então nos leva para o local onde vai aceitar responder minhas perguntas. Para minha surpresa, é aqui, no centro de uma igreja lotada de seus seguidores, com a pressão de centenas de olhares. E sempre, é claro, com sua câmera nos seguindo. Achei melhor nós fazemos essas respostas juntos. São perguntas baseadas em testemunhas, basicamente. Então, eu peço desculpas se as perguntas não são exatamente agradáveis, mas faz parte do meu trabalho. Estamos realizando essa entrevista aqui na Igreja do Pastor. Ele fez questão que a entrevista acontecesse aqui, diante dos seus fiéis. Pastor Marcos Pereira, o senhor prega a verdade, a virtude. O senhor está traindo aquilo que o senhor prega aqui dentro? Olha, que eu pelo fruto conhece a árvore. Você está vendo que o trabalho é um trabalho tão forte, tão real, que nas entrevistas que você já me fez, você viu que tem transformado vida. Então é um trabalho que é verdadeiro. Pastor Marcos Pereira, o senhor está sendo acusado de ter relações profundas com o crime organizado. Quais são, de fato, as suas relações com o crime organizado aqui no Rio? A relação minha com o crime organizado é ir lá e tirar o traficante, o homicida, e transformar ele, que eu tenho aqui, inclusive, dos anos 90 até a data de hoje, pessoas que foram recuperadas. Essa é a minha relação com o tráfico. Transformar o traficante numa nova criatura. Ele até então, ele quer que o cara saia do tráfico, mas de interesse no dinheiro do cara, entendeu? Logo quando o traficante sai e vem até a igreja dele, ele cobra logo de imediato os 10% de tudo que o cara tem do crime. Desde o momento que ele está no crime, o dinheiro é dirigido de coisas erradas, ele não pode ficar... Ele não pode ficar? Não. Mesmo se pagar 10% do senhor? Não, isso aí eu vou lhe explicar para você entender. Não existe pecado grande nem pecado pequeno. Desde o momento que o ministro, ele da saúde, e ele tira o dinheiro da saúde, burla esse dinheiro da saúde, é um dinheiro errado tanto como o do traficante. Se o traficante se converter de tudo que ele cometeu, de tudo que ele fez errado, e ele, do trabalho dele, que ele levou tiro, ele assaltou, ele roubou, ele tem algumas coisas dele, automaticamente é o suor dele, é o trabalho dele que estava na ignorância. E Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então ele foi transformado. Ele não vai jogar o dinheiro dele fora, não tinha que jogar o corpo dele fora, o olho dele fora, que ele era traficante. As coisas que ele tem, ele pode ser purificada, ele pode realmente, se ele congregar em alguma instituição, ou evangélica ou não evangélica, e ele quiser ofertar, nenhum líder pode negar essa oferta. Quais são os seus poderes? Meu poder é transformar a vida, tirar pessoas da Cracolândia, tirar pessoas da mendigaria, tirar a prostituta, transformar homossexuais. Esse é o poder que Deus me deu. As testemunhas afirmam que o senhor tem orquestrado ações criminosas para depois aparecer como herói. Isso tem acontecido? De forma nenhuma. Você presenciou o pastor dando ordens para atos criminosos? Presenciei e confirmo isso. Que atos? Atos. 2006, 2009, 2010. Toca fogos nos carros, em ônibus, muitas pessoas morreram por causa disso. E ele que deu ordem aos traficantes para poder fazer isso, para ele vir aparecer na mídia, para tocar o terror no Rio de Janeiro. Isso é uma farsa, uma mentira bem clara, que isso não procede, porque eu visitava pelo vidro, e o vidro não tem escuta. Né? E se eu tivesse falado alguma coisa dessa natureza, a SEAB tem o serviço de inteligência, levaria até as autoridades civis e automaticamente eu estaria preso. Ele sempre fala o seguinte: pô, faz a bagunça, depois eu apareço para apaziguar tudo, para todo mundo ver que eu sou o cara, eu sou o pastor que chego com a solução. O senhor se prestou a ser pombo-correio de bandido? Isso nunca, sim. A única coisa que eu fiz com os bandidos é dizer para eles não matar, não roubar, largar as drogas. Transmitir informação? Nunca, isso não existe. Você viu isso? Ouvi e vi. Como que um bandido, um traficante, vai obedecer uma ordem minha para me aparecer como negociador? Nenhum traficante faria isto. Isso é uma mentira, uma farsa. Muito pelo contrário. Sou contra a arma, a maconha, a cocaína e qualquer tipo de rebelião. Segundo pessoas que conviveram com o senhor, os seus resgates seriam uma farsa? Não, não é uma farsa. O senhor acha que consegue provar isso com certeza? Com certeza. E o que o senhor diz da declaração do homem que foi seu braço direito
durante tanto tempo, dizendo que tudo é uma farsa, tudo é para impressionar os fiéis. Ele falava, pô, essa pessoa nem parece que foi tirada da morte. Pô, que isso, rapaz? Tinha que pedir pros traficantes para poder bater nela, dar uma surra nela. Para ter uma ideia, tem um rapaz sentado aqui em frente, que esse rapaz foi resgatado da morte, estava dentro da mala de um carro, eu não o conhecia, e por um acaso, eu estive na comunidade e ele estava amarrado dentro de uma mala para ser morto. Ele está aqui com testemunha sólida e tem vários aqui que foram tirados da morte. O senhor abusou sexualmente de alguma mulher da sua igreja? Eu quero lhe falar uma coisa bem clara. Nunca abusei de mulher nenhuma. Ele começou a alisar o meu braço, aí começou a alisar, passar a mão por baixo do meu vestido, que na época não era nem roupão, passou a mão por debaixo do meu vestido, colocou a mão dentro, aí quando ele foi colocar a mão dentro da minha calcinha, ele falou, não, eu não vou fazer nada com você não. Abre aspas, o que ela diz. Eu pedia, implorava para que ele parasse. Ele dizia que não havia qualquer tipo de problema. E ela chora muito ao falar tudo isso. E que o senhor teria dito que tudo seria muito rápido. E que não haveria problema. Que mesmo pedindo, ele continuou. Fiquei orando, falando, pedindo a Deus que não tivesse nenhum espírito aqui. Aí ele me pegou, mandou deitar de bruços. Aí quando ele mandou deitar de bruços, eu falei que não. Aí ele pegou e falou, eu não vou fazer nada com você não, pode confiar em mim. Aí eu tentei, minha nervosa, e quando eu virei, que eu olhei pro rosto dele, ele abaixou minha cabecinha. Existe registro de algum abuso aqui? Registro de ocorrência de abuso? Nenhum. Jamais? Jamais. Você nunca ouviu falar de abuso aqui? Nunca ouvi. Você acha que isso é totalmente falso? Totalmente falso. Você afirma? Eu afirmo. Sem medo de errar? Sem medo de errar. Se eu houvesse algum tipo de abuso aqui, eu achava que eu ia trazer minhas filhas para morar aqui, menores. O que aconteceu comigo dentro do seio da minha igreja foi eu justamente me consertei com a minha igreja, que foram tentações que qualquer homem natural tem. O senhor teve essas tentações? Qualquer homem natural, ele é tentado. Isso é coisa interna da minha igreja. Algo com o qual o senhor teve que conviver? Tem que conviver até o dia de hoje. Porque um homem natural, ele tem as suas tentações carnais. E o senhor admite que teve essas tentações? Lógico, sempre tive. Até agora, por exemplo, se eu botar minha mente ligada a alguma coisa, você tem tensões carnais, mas não significa isto que eu abusei de qualquer mulher. O senhor usou o seu poder dentro da igreja para abusar das fiéis? Essa palavra você está dizendo. Nunca tive necessidade de usar poder algum ou ensinamento bíblico para abusar de alguma mulher. Tentações carnais, sim, mas as ações não. Qualquer líder espiritual tem. O senhor ordenou a morte de 4 pessoas, de 4 inimigos seus? Por que tu me mostra? Onde é que está os defuntos? Onde está a morte? Se eu ordenei alguma coisa, tem que ter morte. Quem eram essas 4 pessoas? Uma mulher e 3 homens que sabiam demais. E a mulher por que razão? Porque ela não queria sair com ele. E se esses corpos aparecerem? Se os corpos aparecerem, a justiça vai ver se foi o pastor Marcos ou não foi o pastor Marcos. Para isso nós temos as autoridades competentes desse estado e desse país. Você não tem qualquer dúvida de que essas execuções de fato aconteceram? Não tenho dúvida nenhuma. Por 3 vezes dentro da comunidade, os traficantes tentaram me matar, me executar, entendeu? Por ele ter levado na comunidade lá o toque, dizer que eu era X9 da polícia. O senhor alguma vez ordenou a morte de algum desafeto, algum inimigo? Eu desejei que Satanás saísse do corpo das pessoas e elas nascessem de novo. Isso eu ordeno. Se me aconteceu alguma coisa, foi o Marcos Pereira. Tantas ameaças, eu não vi ninguém morto. Eu mando no tráfico e tantas coisas, eu não vi ninguém morrer. E até agora, a polícia não conseguiu comprovar nada contra a minha pessoa. O inquérito vai ser tratado assim, dessa forma, com cuidado, isenção, para que todos os fatos sejam apurados e no final cheguemos a alguma conclusão. E aí sim, no final, serão adotadas as medidas judiciais cabíveis ao final da operação. Santo! Que toda legião, todo demônio, Pai, em nome de Jesus, sai! Fala assim, glória a Deus. Glória a Deus. Ele será intimado
terá a oportunidade, sim, de se defender, de apresentar todas as testemunhas que possuía, e serão todas ouvidas e será franqueado a ele todos os seus direitos de se defender das acusações que estão sendo colocadas. Porque a Bíblia diz que só quem liberta é Jesus. Pastor Marcos, o senhor teme ser preso? Não, não temo ser preso, porque homens inocentes como Pedro, José do Egito, Silas, Paulo foram presos, meu próprio Jesus. Se um dia eu for preso, é uma permissiva de Deus, não por erro ou por delito. O pastor alega que ninguém vai conseguir provar nada contra ele. Vamos vendo. Sai! Tá amarrado todo demônio. Segura, vai cair. Aqui Roberto Cabrini, e este foi o Conexão Repórter de hoje. Boa noite. Quem é o maior brasileiro de todos os tempos? Dê seu voto através do www.sbt.com.br.